podcast de hoje nós recebemos o psicólogo Daverson Toffano. Seja bem-vindo conosco, Daverson. Bom dia, bem-vinda. Bom dia não, bom dia, boa tarde, boa noite, né? As Exatamente. pessoas vão ver qualquer hora isso aqui, né? Sinta-se acolhido no horário que você estiver conosco. Noemi, satisfação, tá? Satisfação estar aqui hoje no Diário Cash, né? Do jornal Diário de Caratinga. Uma alegria estar nessa cidade novamente, né? A cidade que me acolhe tanto. E nada melhor do que retribuir voltando sempre, né? Exatamente. O Daverson do Lasco coladinho com a gente aqui. É do lado aqui. Do lado. A gente vai falar sobre temas muito interessantes. Vamos falar antes aqui um pouquinho sobre o currículo do Daverson. Ele que é mestre e bacharel em psicologia, diretor e ator de teatro, fundador do Psicodrama do Leste Mineiro e da Sacada Arte em Movimento. Isso. E também está à frente do projeto Trocador, a arte que cura. A arte que cura. Então, para a gente iniciar, começar a falar um pouco da sua trajetória. Então, para quem está assistindo, conhecer você, Daverson. Nossa, minha trajetória. Eu sempre fui movido pela minha espontaneidade, né? Minha força de vontade, assim, de experimentar e descobrir coisas e, assim, tomar decisões, né? Eu trilhei um caminho de trabalho, de estudos e me encontrei, depois de passar por algumas frustrações acadêmicas em outras áreas, né? Como turismo, administração, engenharia de produção, tal. Eu caí na psicologia e me encontrei como psicólogo, mas aí ainda não satisfeito, né? Porque algo me impulsava. Eu voltei a fazer teatro. Eu fazia teatro na igreja quando adolescente, né? Igreja católica e tal. E aí na faculdade eu regressei ao teatro, mas um teatro mais amador, estudando mais, ensaiando mais, né? Um grupo que me acolheu. E depois eu decidi, antes de terminar a faculdade de psicologia, fazer a faculdade de teatro pela UNB, a Federal de Brasília. E aí dali eu fui estudar teatro, literalmente, né? A gente fala que estudar teatro, muita gente fala assim, mas vai estudar teatro, uma arte e tal. O teatro é milenar, né? O teatro, querendo ou não, ela fez parte da nossa base social, né? Da Grécia Antiga, né? De outros tempos da nossa humanidade. Mas eu fui estudar e ali, com a psicologia e com o teatro, eu tive uma vida dupla, assim. Eu tinha uma vida enquanto profissional psicólogo, como eu tive também uma vida como artista do teatro. E fui avançando, aí depois eu encontrei uma abordagem terapêutica, uma ciência da psicologia, que junta a psicologia e o teatro, que chama-se psicodrama, né? É o teatro terapêutico. E com isso eu decidi fazer essa abordagem, estudar essa abordagem para aprofundar, para perceber e entender como que o teatro pode gerar um processo de busca de cura, né? A cura sempre vai depender, ao meu ver, né? Ao meu ver, por decisões da pessoa que busca, né? Claro que ela precisa entender, compreender, conscientizar, né? Perceber que ela é a força motriz que decide, né? Claro que também, pelo outro lado, eu tenho a minha espiritualidade, né? Sou um cristão católico, apostólico romano, e entendo que também a espiritualidade tem seu lugar, né? Dentro da perspectiva de cura, não é só a ciência, para mim. Mas aí, o psicodrama me trouxe essa fusão entre a psicologia e o teatro. E eu falei, cara, que legal. Como que eu posso tratar pessoas diferentemente dos clássicos, né? Das abordagens mais clássicas, mais antigas. Apesar de que o psicodrama é uma abordagem antiga, sim. Né? Se a psicanálise, né, se popularizou, né? Ficou mundialmente conhecida lá por ano de 1900 e pouco. O psicodrama é de 1920, ou seja, é da mesma época de Freud ali, né? Então o psiquiatra Moreno, que era um amante do teatro, ele
ele tinha isso, ele gostava do teatro e percebeu que o teatro poderia ajudar pessoas. E eu descobri o psicodrama, me apaixonei. E hoje é a abordagem que eu atuo, né? Mas ainda insatisfeito de como fazer, porque, querendo ou não, as praxes hoje, né, o que o mundo oferta hoje é tudo muito duro, muito pragmático, muito padronizado às vezes. E eu queria ser irreverente, arrojado e me despertar. E despertar outros para poder buscar a sua saúde mental, a sua cura. E aí, com isso, eu passei a levar isso para a rua, né? E levando para a rua, chegou no projeto Trocador, né? Que é um projeto que já está aí fazendo 10 anos, que já está acontecendo. E já fiz centenas de vezes já. E, ao mesmo tempo, vendo como que esse movimento, que hoje eu vejo que esse movimento não é só um movimento artístico e científico, mas também é um movimento cristão que eu faço, para levar esse toque, um toque literal, né? Que eu tenho que tocar o outro, né? Que é abraçar, né? Em troca de algo que às vezes é precioso para essa pessoa, é doloroso, é muito pesado às vezes. Mas a minha trajetória, depois da pós-graduação em psicodrama, eu ainda sedento pelos estudos, eu decidi emendar com o mestrado, né? Eu fiz mestrado em psicologia na PUC Minas. E também foi uma outra fonte, assim, de eu perceber como que eu posso levar o estudo, a ciência, o sentido para um caminho acadêmico. E aí, depois do mestrado, veio o convite para o doutorado. E eu falei, não. Não, porque, querendo ou não, se eu somo toda a minha carreira de estudo, né? É décadas, assim. Eu fui emendando uma coisa na outra, né? Então, eu saí de um, fui para outro, e fui emendando de verdade. Eu não parei. Mas aí, depois do mestrado, eu tomei uma decisão muito maior e muito melhor e muito mais linda para um ser humano, que é ser pai. Então, eu decidi ser pai. Então, não haveria doutorado ou pós-doutorado que iria interromper esse desejo, essa vontade, essa dádiva de ser pai e logo a minha esposa ser mãe, né? E hoje eu sou pai de uma menina de 3 anos, que chama Bela. Bela. E uma família maravilhosa. Aí pergunta, né? Mas você quer fazer o doutorado e tal? Eu falo que hoje eu farei o que for a vontade de Deus. Se a vontade de Deus for que eu volte, eu voltarei. Se a vontade de Deus falar que não, tá bom, chega. Aberta a possibilidade, pode ser que sim. Vamos fazer o que tiver que fazer. Então, isso é muito tranquilo, porque antigamente me davam, né, outras dores, né? Mas com o meu processo de espiritualidade de 2023 para cá, eu percebo que eu tenho que parar de lutar com a minha vontade e seguir a vontade de Deus. Então, hoje aqui mesmo, para mim, é exercer a vontade de Deus, né? Porque a gente pega uma estrada aí de 100 quilômetros e chegar aqui sã e salvo e tranquilo e tá tudo bem. Essa, para mim, é a vontade de Deus. Mensagem, e levando a mensagem, que é o mais importante. Exatamente. Mais importante. E foi a arte que levou à psicologia ou a psicologia que levou à arte? Essa pergunta nunca me fizeram, sabe, Noemi? Mas é uma pergunta muito interessante de fazer, porque eu penso, assim, pela minha vivência de vida, eu comecei, sim, fazendo teatro, muito novo, né, muito jovem, mas nunca tinha perspectiva de ser um psicólogo, assim. Nunca pensei, na verdade, nunca tive, né? Se eu fosse parear os dois, talvez eu pensaria ser mais do teatro do que da psicologia. Mas, devido àquela pressão social e familiar que você tem que ser alguma coisa, e experimentando, né, tentando outras áreas do conhecimento, como administração, turismo por exemplo, turismo e administração, eu fiz o vestibular, passei, mas não entrei. Eu falei, cara, eu acho que isso não é para mim. A engenharia de produção, porque eu trabalhava na área, né? Eu trabalhava na área da engenharia dentro da Uzi Minas.
E jovem, né? Mas já estabelecido dentro da Uzi Minas, né? E aí eu falei, vou fazer uma coisa, já está na área, né? E fui fazer, apesar que eu sempre gostei de matemática e tal. Não é comum um psicólogo gostar de matemática, né? Verdade. Mas aí, aí eu entrei no curso de engenharia de produção, fiquei 6 meses fazendo o curso, mas angustiado. Não é? Acho que foi a primeira vez na vida que eu senti um sentimento de angústia, assim, que é uma dúvida misturado com ansiedade, com raiva, com tristeza, com vontade de ser de algo diferente. E vivi aquilo ali. E no sofrimento, eu vi que de frente à minha turma na faculdade, tinha uma sala que saía as pessoas conversando, sabe? Sei lá, interagindo uma com as outras. Eu falei, cara, mas que legal. Eu observava, sabe? Sempre fui muito observador. E eu sempre fui um amigo confidente. Assim, na minha vida pregressa, né? De amigos e tal. Eu sempre fui muito ser aquele cara, o confidente, né? Sim. E de várias pessoas, assim. Tanto que às vezes eu falava o segredo de alguns, porque eu me perdia. Eu me perdi, que eu esqueci que era segredo. É tanta informação, né? É muita informação. Mas aí, beleza. Mas isso não foi tão fundamental, não. Mas eu vendo aquelas coisas. Aí eu perguntei um dia, uma pessoa estava saindo, uma colega lá. Eu falei, mas que curso é esse e tal? O que vocês fazem? Eu observo, às vezes, vocês dentro da sala de aula, vocês interagem muito, vocês conversam muito, não sei se o professor faz vocês conversarem, eu não sei, fiquei muito curioso. Aí ela falou assim, a gente faz psicologia e tal, não sei o quê. Eu falei, mas como é que é esse curso? Aí me explicou. Depois eu fui procurar a ler, né, a grade, eu fui ver. Eu falei, cara, é isso. E eu sempre fui muito comunicativo, né? E gostar de interagir com pessoas, sempre gostei. E aí, tomei decisão. Né? Mas ainda com dúvida, Sim. A minha decisão foi a partir de uma decisão de um outro colega que estava na minha turma. Ele virou para mim e falou assim, Davidson, eu não esqueci isso nunca, o Vinícius, ele deve estar, hoje ele é médico e tal, ele fazia engenharia de produção. Ele falou, Davidson, eu vou mudar de curso. Eu falei, como assim, cara? A gente estava terminando o primeiro período. Ele falou, como assim? Eu falei assim, eu vou, cara, isso aqui não é para mim. E eu já tinha conversado com a colega e tinha lido sobre psicologia, mas não tinha decidido nada. E ele falou assim, eu falei, mas para onde você vai? Você é doido e tal? Ele falou, eu vou para psicologia. Pronto. Aí eu falei, mas você está falando sério? Ele falou, tô. Eu falei, se você for, eu vou também. Parece que foi Aquele último foi um empurrãozinho, A decisão dele me ajudou a tomar a decisão. E ele falou assim, mas você vai mesmo? Ele falou comigo, você vai mesmo? Eu falei assim, vou. Então vamos agora trocar lá na secretaria? Eu falei assim, vamos. E fui troquei. Eu falei, gente, que loucura. E aí, beleza. E aí foi um encontro, assim, com a psicologia. E aí, na psicologia, eu fui fazer um curso. Há muitos anos eu não fazia artes mais. E aí, no 5º período de psicologia, eu decidi fazer um curso de palhaço. Uma oficina de palhaço com um francês que veio para dar um curso em Patinga, né? O Alain Vignot, da companhia La Extravagante. E aí eu fui fazer essa imersão de 3 dias, que foi maravilhosa, foi muito terapêutica também. E não só isso, né? Logo depois também eu fiz uma oficina de dança contemporânea, coisa que eu nunca tinha experimentado, com a Mônica Lira lá de Pernambuco, uma grande diretora de dança. E aí nessa oficina de dança eu tive um colega que estava lá. Interessante que eu estava nessa oficina e tinha assim 30 pessoas. E era um curso, uma oficina para iniciantes em dança contemporânea. Conclusão, todo mundo já tinha vivência em dança, eu era o único iniciante. E aí ela me incentivou, não fica, porque todo mundo aqui já está com mania e vícios, você está limpo. Talvez a gente precisa ver você fazendo essa oficina para a gente aprender com você a como tirar os vícios. Eu falei, uai, legal. Aí no final da oficina chega esse amigo, que é o Gessé Rosa, hoje ele é diretor do núcleo de dançador, me convidou para participar desse núcleo, que é de dança teatro, dança contemporânea. E aí eu aceitei. Assim,
Trabalhava de 7 a 17, estudava à noite, e aí eu fazia dia de sábado, domingo, as aulas, aí começou a montar apresentações e circular. Chegamos aí até para o Chile para apresentar, lá em Vinha del Mar, num festival internacional. Mas aí no quinto período da psicologia eu voltei para o teatro, mas voltei mais forte, mais consciente que aquilo era um caminho possível também, né? Mas aí eu nunca consegui desvencilhar assim, eu nunca consegui, no caso, juntar só o psicodrama que me fez juntar. Eu não conseguia juntar, porque eu não tinha um psicodrama. Aí lá na frente, eu encontro o psicodrama que junta. Meio que uma coisa encontrou com a outra. Exatamente. Psicologia é arte. Psicologia é arte. Então, essa sua pergunta que você me fez, né? Qual que... Eu acho que foram ambas, assim. Um me levou, o outro me trouxe, e aí tal, até chegar à fusão com o psicodrama. E aqui a gente tem Troca Sua Dor por um Abraço. O seu projeto. E Davidson, a gente sabe que falar sobre dor muitas vezes é um tópico muito sensível, né? Falar sobre dor, sobre perda. Então, como que é isso? A gente lidar com essa questão, que você faz uma proposta interessante do abraço, né? As suas experiências dentro desse trabalho. O Troca Sua Dor por um Abraço é resultado também de uma participação de uma oficina que eu fiz em Patinga, em 2015. Que a oficina era sobre performances artísticas, né? Como criar uma performance e tal. E a gente trabalhou muito isso durante uma semana inteira. E o legal é que a performance, que é uma outra linguagem artística, ela trabalha muito de dentro para fora. Então você tem que explorar muito o que está dentro para colocar para fora, mas que esse jogar para fora possa dialogar com a realidade, né? Mas o dialogar que eu falo às vezes, nem é a favor da realidade. Pode ser uma coisa para contrapor, pode ser uma coisa que questiona, que critica, pode ser uma coisa que fortalece. Aí as formas são variadas, né? Pode ser uma coisa conceitual, né? Tem vários vieses aí. E o Troca Sua Dor foi fruto desse lugar, porque nesse trabalho de oficina, a gente estava trabalhando esse eu e a gente buscando, e uma coisa que foi falada o que tem dentro de você que se pudesse botar para fora, você queria que o mundo todo escutasse, que o mundo todo visse, né? E aí eu fui buscar isso dentro de mim. E aí eu lembrei que no meu processo de formação, assim que eu formei em psicologia, eu entrei no estado de angústia. Então, pela segunda vez eu conheço a angústia. Porque eu sou de família italiana, né? O sobrenome Tofano, ela é italiana, e minha família é aqueles italianos assim, de abraçar, beijar, de tocar uns os outros o tempo inteiro, assim, o tempo inteiro. Então eu cresci nesse lugar, nessa cultura, nessa relação de afinidade e afeto. Então quando eu fui para a clínica para atender, isso em 2012, né, que eu formei ali em 2011, 2012, começou esse processo de angústia, porque eu fui formatado na faculdade, né, por várias questões aí que a gente sabe que existe, de não poder tocar o outro, né? Então eu via muitas vezes as pessoas se lamentando, chorando dentro do consultório, né? E eu queria dar um acolhimento corporal, assim, uma coisa que, né, que pudesse afagar, né, naquele momento, né? Porque quando você vê uma pessoa que está no choro constante, eu entendo que tem que dar deixar o momento dela, eu entendo isso. Mas às vezes ela mesmo pede, né? Que é o famoso colo, né? E às vezes esse colo é de quem está ali. Não é de quem, não é de mãe, de pai, é de quem está ali. Quem tá ouvindo. Me dá o colo, né? Por favor, me dá um abraço. É quase uma mendicância de afeto, assim, de afago. Então eu via isso e ficava travado, assim. E isso me gerava por dentro uma angústia profunda. Quando veio essa oficina em 2015, eu lutando com isso, eu falei, cara... Aí me tocou, porque era justamente isso na clínica, né? As pessoas vão lá para trocar sua dor por algo, né? Pela busca da cura, pela saúde mental. Quem está ali está em busca de algo, né? Por decisões difíceis, por escolhas, né? Que às vezes são necessárias, né? Por se conhecer, tem várias questões, né? Aí eu falei, cara, mas eu queria trocar essa dor por abraço, né?
E aí foi quando, no resultado da oficina, a gente foi para o Parque Ipanema, todos os colegas, né? Cada um foi fazer a sua performance. E eu decidi fazer essa performance, né? Mas não era com essa placa, não era assim caracterizado. Depois eu avancei. Eu me vesti todo de vermelho. Camisa vermelha, calça vermelha. Eu falei assim, cara, o que eu tenho aqui que pode chamar a atenção? Chama atenção, em vermelho. O vermelho é a cor, né? Da paixão, do amor, né? Do sangue. Né? Sangue é vida, né? E aí... E da dor também, né? Da dor também. Porque por mais que você não vê o sangue, mas a dor do coração parece que sangra, né? Na imaginação. E aí me vesti todo de vermelho, tinha um All-Star vermelho também. É o que eu tinha de, assim... E aí eu peguei um papel, escrevi, troco sua dor por um abraço, e coloquei no meu peito. Era só escrita, grandão assim, e coloquei nas minhas costas também. E caminhei pelo Parque Ipanema, assim. Caminhei pelo Parque Ipanema. Achando assim, vamos ver o que vai dar, né? Performance é isso, você faz, é quase um experimento social. Aí vai, tá, vamos ver o que vai dar, como vai ser as interações. E aí as pessoas começaram a interagir. Só que teve uma coisa, né? Me deu fila, dava fila. E eu ficava fazendo aquelas coisas, eu falei, gente, eu olhava pro lado assim, tem uma galera aqui. Muito abraço para distribuir. Muita dor para trocar, né? E o abraço é só uma resultante. E aí eu falei, gente, o que está acontecendo? Eu sou um cara estranho. Eu sou um estranho. De vermelho. Uma mensagem, né? E aí, beleza, eu fiz isso durante 1h, 1h30, mais ou menos. Abracei muita gente, né? E aí aquilo me tocou profundamente, assim. Eu falei, gente, o que está acontecendo? O que está acontecendo? E aí fiquei em reflexões, assim, constantes. E aí eu tomei a decisão de replicar esse trabalho. Eu falo de projeto, porque todo projeto tem início, meio e fim, né? Espero que esse fim seja quando eu partir, né? No colo de Deus. Mas eu repliquei e comecei a replicar. E aí comecei a ser convidado para replicar. Eu tive aqui na UNEC, fiz aqui na UNEC em Caratinga já uma vez, aí fiz aqui na praça aqui também. Aí algumas faculdades me chamavam para fazer. Eu faço muito em espaços públicos e abertos que tem circulação, né, de gente. E praças públicas, rua, centro, né, onde tem volume de pessoas. Lá em Patinga eu fiz no shopping umas 3, 4 vezes já, dentro do shopping, dias lotados. E sempre que eu faço, dá fila. São pessoas de todas as idades. Né? Todas as idades. De crianças de 5 anos a idoso. Né? E o mais importante, assim, é um projeto que, claro, era para resolver uma angústia minha. E eu senti que naquele dia, que primeiro dia resolveu. Tanto que depois eu tirei isso da minha cabeça, do meu coração, de estar no consultório, essas coisas. De não poder tocar, que nada, pode tocar sim, né? Tendo a permissão do outro, né? E um abraço que não tem maldade, não tem nada, um abraço de aconchego, de acolhimento. Não tem nada disso não, está na cabeça do povo aí. Que só está fortalecendo para a gente ficar sozinhos, isolados e morrendo. E aí foi quando, nessas replicando, eu fui alterando, né? Aí eu fiz a placa. Não posso estar com papel, tem que ter uma placa bonita. Aí conheci uma artista que faz esse trabalho com espumas, maravilhoso. Essa placa foi revitalizada recentemente. Essas coisas aqui não existiam, não. Como você vai... Era só a escrita, né? Ela que revitalizou, né? E aí eu pensei no figurino também, que eu falei, cara, eu não posso ficar comum, né? Eu não posso ficar comum, porque o convite é no meu todo, né? É no meu todo. Então, claro, a placa já é convidativa, né? A mensagem já é uma forma de chamar, porém tem a minha expressividade, tem a minha energia, tem a minha forma de acolher, né? Então, não posso estar comum. Então, eu me permito, e como eu sou do teatro, obviamente, eu me permito ser do teatro.
para fazer a performance artística. Hoje eu chamo de performance psicoartística, né? Psico, porque trabalha com a psique, né? Psique é alma, né? Em grego. E alma é a nossa subjetividade, nossas emoções, nossos sentimentos. Então eu chamo de psicoartístico, assim. E de lá para cá, sempre estou fazendo, sempre estou... Às vezes eu faço de forma muito espontânea, vou lá de forma muito caridosa, voluntariado mesmo, vou lá e faço. Outros me chamam, você pode vir aqui na minha empresa fazer aqui com o pessoal? Faço sim. E a gente combina o dia, o horário, tudo direitinho, aí eu vou, faço. E é isso, a circulação é uma circulação, né? Mas você falou que tem começo, meio e fim, já está... Não, o fim, como eu falei, é até onde Deus permitir. É até onde Ele quer que chegue, né? Então, graças a Deus, já fui em muitos lugares. Afagaram muita gente. E eu tenho feedback. O legal é que eu tenho feedback, porque nas redes sociais, né, eu compartilho, às vezes, alguns cortes. Claro que eu não exponho o que a pessoa fala. Sim. Mas eu pego o corte do momento que a pessoa está falando ali, aí põe uma música, né, para coibir a fala ali, aí faz o abraço, e aí às vezes a pessoa vê, ela comenta, nossa, esse dia eu estava assim, estava assado, e nossa, e eu já ouvi de tudo, tá, Noemi? E nessas andanças aí, tem alguma experiência que te tocou mais assim? Teve. Ano passado eu fui em 6 cidades, né, no segundo semestre. Eu fui em Caratinga, a primeira, depois eu fui para Manhuaçu. Cada semana eu ia em uma cidade. Manhuaçu, aí eu fui para Valadares, aí depois Timóteo, Fabriciano e Patinga. Aí em Valadares aconteceu uma situação, foi a única vez assim que eu fiz um troco suador, que eu quase me perdi. Assim. Todas as vezes, claro, você fala assim, não, você não tem sensibilidade, você não se emociona. Eu falei, claro, eu fico emocionadíssimo. Eu tô com a pessoa, eu escuto a pessoa, né? Eu não estou dividindo a atenção dela com ninguém, com o celular, com nada. Estou eu e ela ali, nós estamos juntos, né? E me comovo sim, me emociono. Mas lá em Valadares, teve a última ação que eu fiz. Foi com uma pessoa em situação de rua, que eu estava parado, e estava sentado na porta de uma loja. E eu faço horário de almoço, que é um horário que a galera sai para almoçar, está circulando muito, saindo de escola, indo para a escola. Então, de 11 a 1 da tarde eu estou ali, e aí pega essas transações todas. E aí eu estava indo embora já, terminando a ação. Aí eu vi esse senhor sentado, esse homem sentado. E aí eu parei e mostrei a placa para ele. Porque assim, eu mostro a placa, eu não fico chamando a pessoa para vir, não. Entendeu? Eu não fico enchendo no... É a abordagem. Eu não fico enchendo o saco de ninguém, não. Claro que eu mostro a placa, eu olho para a pessoa, né? Ali ela já viu. Mas ela vem se ela quiser, mas eu não verbalizo. Vem cá. Não faço isso, porque a proposta é espontâneo. Você tem que querer vir fazer. Porque o que você vai vir fazer é algo que só cabe a você. Não cabe a mim, não cabe ao outro. O que você vai tratar é algo que só está em você. A dor é sua, não é minha. Mas aí você vive uma coisa igual a mim. Não, vive igual, mas eu sinto de um jeito, você sente de outro. Essa que é a verdade. Essa concepção de empatia é uma sensação imaginária do que você está sentindo e que eu posso dimensionar. Entende? Então, não é uma coisa precisa a empatia. Eu não consigo medir exatamente o que você está sentindo. Exato. Por mais que nós talvez vivemos a mesma experiência, mas não é igual. Não tem como eu falar o tanto que você está sentindo e vice-versa. Entende? Então, uma concepção que, eu aceito ser empático, eu recebo a sua dor e nesse trocar eu vou compartilhar aquilo que eu consigo dimensionar. Aí é meu, que é o abraço. Eu não vou te julgar, não vou te dar sermão, entendeu? Eu não vou ter que falar, não vou falar para você o que você tem que fazer, coisa que a psicologia faz, né? A gente não faz isso. Mas eu tô te dando algo que é meu.
Tanto é que eu falo, a dor é sua, mas o abraço é meu. Então, se eu te abraçar, você não pode lutar. Você aceitou, é uma troca, você me deu sua dor, eu estou dando meu abraço. Então, meu abraço sempre é no mínimo 20 segundos. Então, cientificamente, você produz dopamina com um abraço de 20 segundos, né? Depois a ciência confirmou. Então, tem vezes que eu fico 20, 30, 40 segundos, 1 minuto, tem gente que fica até mais. Então, é o meu abraço. A dor é sua, mas é o meu abraço. Tanto que eu falo, ó, você está trocando a sua dor, mas o abraço é meu. Beleza? Então, eu aceito o que você me dá, você aceita o que eu vou te dar. E aí fica tudo certo. Então, nesse dia eu parei de frente para esse homem, fiquei parado, ele olhando para mim. E aí eu fiquei ali um tempo, né? Disponível para ele. E ele levantou e veio. Aí na hora que ele veio, ele né, chegou tal, peguei na mão dele, falei, tudo bem, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele. Aí ele falou assim, aí eu falei assim, qual que é a sua dor? Qual que é a sua dor? Aí ele falou assim, a minha dor é eu estar distante de Deus. Aí na hora que ele falou isso, eu levei um baque, assim, sabe? Eu voltei um pouco até para trás, assim. Que eu falei, é mesmo? Ele é. Eu que estou distante de Deus. Deus não está distante de mim. Eu que estou. É como se ele falasse assim, eu estou fugindo dele, eu estou. E aí foi quando me remeteu, Noemi, a minha história. Eu vivi distante de Deus por mais de 20 anos. 15, 20 anos. Né? Desde a minha adolescência. Em 2023 eu tive uma experiência sobrenatural na minha casa. Eu era quase um ateu. E passando por um momento de dificuldade, assim, profunda, né, à beira de um divórcio, uma filha de 2 anos. Eu cheio de mim, sabe? A gente fica cheio de si, né? Ah, que eu tenho que ser feliz. Conversa fiada, que eu tenho que ser feliz, que eu tenho... Não, eu me basto, que não sei o quê. E aí, quando eu tive essa experiência, que hoje eu entendo que foi uma experiência com o Espírito Santo, na minha casa, e minha mãe foi testemunha. Interessante que eu fui na igreja católica, mas assim que eu comecei a minha vida escolar, técnica e acadêmica, parei de tudo. E minha mãe é da quadrangular, minha mãe é evangélica. Então até ali eu não tinha referência e tal. Aí, tanto que quando eu tive essa experiência, minha mãe participou, viu, né? E custei a voltar. E quando eu voltei com uma sede que não estava em mim. Estava em mim, mas eu precisava de algo que não está em mim. E aí foi onde eu comecei a buscar, e aí eu tive um milagre, né? De uma restauração familiar total. E eu sou muito grato, assim. Então, quando ele fala aquilo, é como se eu me visse, né? É como se eu me visse tempos da minha vida atrás como um mendigo mesmo, como uma pessoa em situação de rua, sozinho, no deserto, abandonado, né? Largado. E aí é como se eu estivesse me escutando lá atrás. E aí eu falei, né? Eu falei pra ele, você quer trocar essa dor por um abraço? Ele, eu quero. Aí eu abracei ele, e nesse abraço eu me emocionei muito, porque é como se eu estivesse me abraçando um eu velho, um eu anterior. Porque até ali, Noemi, até 2023 ali, eu fazia esse trabalho com proposta psicoartística, com uma coisa de arte. Isso. Apenas. Só isso. Hoje você faz com um propósito? Hoje tem propósito. Na verdade, eu só faço porque tem propósito. Se eu não percebesse um propósito nisso, eu tinha parado lá. Eu tinha parado. Porque hoje, para mim, se não tiver propósito, não tem porquê. Não tem sentido. E aí foi quando, no abraçar dele, eu me emocionando, ele percebeu, a gente abraçou um tempão. E aí ele começou a me afagar. Ele começou a falar comigo, sabe? Assim, a gente abraçado, assim, um no pé do ouvido do outro. E ele falando, meu irmão, tá tudo bem, tal. E aí eu falando com ele, né, Aí eu falei, rapaz,
Aí na hora que a gente acabou, eu falei com ele, eu falei assim, eu acho que desta vez eu literalmente, eu senti fisicamente abraçar Jesus. Aí ele fez assim, sabe? Aí falou assim, mas eu não sou Jesus. Eu falei, você é Jesus. Aí eu falei pra ele, volta pro colo do Pai. Volta pro Pai. Coisas, Noemi, que eu não falava antes, tá? Não falava mesmo antes, eu não tinha nem convicção disso. Essa abordagem que você não faria. Nunca. Cético. Questionador, crítico, científico, cheio de lorota. E aí foi quando isso aconteceu, foi lindo assim, e eu voltei mais preenchido do que nunca. É como se eu tivesse uma resposta ali, né? Então esse dia que você me perguntou, né, foi o dia que mais me, assim, mas foi na alma, assim, foi no espírito, assim. E aí eu voltei reflexivo e foi bonito, assim, né? Ao mesmo tempo doeu, tá? Fazer esse aí doeu, porque doeu de verdade. Mas foi uma dor que foi sanada naquele abraço. Aquele abraço foi uma cura para nós dois, mas eu me senti muito curado ali. Muito curado. Então, foi algo assim que foi para mim foi divino, foi uma experiência milagrosa também, que eu reconheço. E tive essa resposta, assim, naquele momento, sabe? Exato. Eu ia até te perguntar se você já trocou a sua dor por um abraço também. Você acabou com essa experiência também. Já, mas antes da conversão em 2023, eu fiz uma vez na Faculdade do Futuro, em Manhuaçu, né? Eu tava lá e tal, aí me chamaram, eu fiz o troca sua dor lá numa... Não foi Faculdade do Futuro, não, foi lá em Teoflotone, numa faculdade lá, não lembro agora qual delas. Que aí eu tô lá fazendo a troca da dor e tal, né? Aí não tinha nem a placa, não. Aí o papel era outro, assim, era grandão. Aí uma aluna que tava ali na hora na hora da refeição ali, né? Do intervalo de refeição, né? A gente fala de recreio. Aí tinha fila, lembra da fila? Sempre tem fila, né? Tem a fila, aí a menina tava na fila, na hora que chegou a vez dela, ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa. Você tá aí trocando dor por abraço? Ok, as pessoas estão vindo. Aí me questionou. E deixa eu te fazer uma pergunta. E qual que é a sua dor? Igual você falou. Aí eu virei pra ela, aí naquele momento, né? Aí eu virei pra ela e falei, você quer saber de verdade, literalmente, qual é a minha dor? Ela, quero. Eu falei, troca. Vem cá. Toma a placa. Você vai ficar aí agora um tempo, você vai fazer a intervenção, você vai observar como tudo acontece. Tudo em volta, tá? Aí eu expliquei pra ela como é que faria, né? Aí eu expliquei, ó, a pessoa vai vir, você vai perguntar, quer trocar sua dor por um abraço? Não, minto. Qual que é a sua dor? Aí a pessoa vai falar a dor. Na hora que ela terminar, você sempre tem que perguntar, quer trocar essa dor por um abraço? Por que eu falo isso, né? Porque às vezes a pessoa fala assim, não, eu só quero falar. É a resposta. Isso aí. E vai embora. Eu falo, beleza, vai com Deus, entendeu? Então, assim, a gente tem que ainda perguntar se quer, porque às vezes tem a pessoa que não quer, né? E aí, beleza, eu fiz e fiquei assim, mais recolhido atrás, e ela fazendo lá. Quando chegou na terceira vez que ela estava fazendo, ela estava tremendo já. Tremendo. E ela olhou pra mim e falou assim, tipo assim, me salva, me tira daqui. Aí, beleza. Aí eu cheguei lá, né, peguei a placa, tá, e eu falei, e aí? Ela tá assim... Eu falei, você viu minha dor? Você viu? Você sentiu minha dor? Ela, nossa, esse aqui é muito difícil. Isso aqui tal, e não sei o quê. Eu comecei a sentir um monte de coisa aqui. Eu falei, essa é a minha dor. Só que a minha dor, aí eu expliquei pra ela. Você percebeu que quem está na fila está ok, as pessoas estão vindo. Mas você olhou em volta, as pessoas estão sentadas e observando o que elas fazem? Aí ela virou e falou assim, eu vi. Eles ficam tipo assim, ensaiando, né? Tipo assim, fica mandando os outros ir,
fica, sabe aquela coisa, eu quero ir, mas uma coisa em mim não deixa eu ir, fica, né? Eu falei, essa é a minha dor. É a dor da falta da espontaneidade, de transformar a sua vida, de curar a sua vida. Você fica segurando, como se fosse algo assim, né? Claro que Deus é perfeito, Deus não erra, Deus é milagroso. Mas eu falei para ela, mas por que as pessoas não movimentam? Eu não estou agredindo ninguém. E tem gente que está pagando caro o psicólogo para tratar disso. E às vezes um ato disso aqui pode ser mais do que 1000 sessões de psicologia. Porque a espontaneidade, o ato de você levantar e andar, que hoje eu entendo como Jesus fez a Lázaro, levanta-te e anda-te. Só que não mandou, né, só levantar e andar. Quando Lázaro sai da cova, Lázaro vai fazer o quê? Vai correr aos braços do Salvador, em agradecimento pela cura. Eu nasci de novo. Entende? Então é como se fosse, o meu propósito ali é como se fosse fazer vários Lázaros ali, de levantar e andar para algo que vai gerar uma certa transformação, né? Porque a transformação, assim, mas aí o seu ato, assim, transforma? Eu falo, sim. Por que transforma? Por que é um movimento de cura? Porque a cura não vem somente, assim, numa pancada. Às vezes, na maioria de nós, a cura é um processo. E que às vezes, em um estalo, aí vai gerar. Aí até hoje, vindo para cá, eu pensei nisso. Falei assim, gente, talvez eu sou o estalo. Entende? A pessoa já está num processo, aí vem eu, com a placa, trouxe a dor para ambar. Aí faz a troca. É o estalo. Eu falo assim, não, eu tenho que mudar. E vai ser agora. Entende? Então, que eu seja muito... Aquelas caixinhas, você lembra? De estalinhos. Eu seja muitos estalos, assim, de estalinhos para poder gerar isso. Porque a minha dor, até ali, né, era a falta da espontaneidade. Hoje, a minha dor que eu percebo é falta de buscar o divino. Isso aqui, Noemi, isso aqui para mim hoje é passagem, entende? Mas eu não posso passar sendo nada, ou fazendo mal, ou sendo ruim, ou sendo um péssimo pai, um péssimo marido, um péssimo profissional, um péssimo artista. Não posso, entende? Essa passagem já tem que ser transformadora para mim e para o outro, né? Porque Cristo, ele veio para trazer esse amor ao outro, né? Tanto é que no meu último vídeo agora que está no Instagram, eu fiz um relato muito forte, né? Eu falando que muita gente olha para o Troco Sua Dor às vezes e fica assim, mas isso aí não vai resolver nada, isso aí não vai me trazer dinheiro, exemplo, né? Isso aí não vai resolver a minha decisão com o meu marido, com a minha esposa, isso não vai tirar meu filho das drogas. Mas a questão, eu até falo lá, né? No vídeo, eu falo assim, o Troco Sua Dor não é uma questão de apagar a dor. Eu não estou falando isso. Aí eu falo, né? Não é uma questão de apagar a dor. É dizer que Deus não deixou você só. Essa que é a mensagem. Então, quando eu estou parado e vem um monte de gente falar um monte de coisas assim, terríveis, horríveis, eu ouvi de tudo, Noemi, de tudo. Vou trazer até um caso aqui de Caratinga. Ano passado eu fiz aqui na praça, né? Eu esqueci onde é que é a praça grandona, bonita. César Alvim. Né? Que tem a igreja, né? Bonita. Eu comecei a fazer, vem um senhor. Ele vindo pela rua de dentro, no centro, né? Ali no Coreto. Aí eu parei com a placa e ele vindo de longe, eu parei e olhei para ele, só olhei. E mostrei a placa para ele ler, né? Ele já veio chorando.
né, até mim, e falou assim, aí eu falei, oi, qual que é o seu nome e tal, não sei o quê. Porque eu também não dou abraço de cara não, sabe, Noemi? É a troca. Primeiro você dá o seu, depois eu dou o meu. Eu sei que às vezes a pessoa está muito comovida, ok. Mas tem uma recepçãozinha ali. Às vezes eu ajoelho para receber, como fosse um rei, uma rainha, né? Eu sou um servo. E aí, servo um cara de bobo da corte, né? Aí ele veio chorando, eu peguei a mão dele, ele falou o nome dele, tal, eu levantei, eu falei, qual que é a sua dor? Ele falou assim, a minha dor, que a minha filha sofreu um acidente de moto e teve que amputar a perna dela, uma das pernas. E ela tá lá assim, aos gritos no hospital. Porque, né, imagina, em sã consciência da gente mesmo, né? Você vai e amputa, né, um braço, uma perna, né? Como é que você lida com isso de forma imediata, né? Então ela estava ali em crise, em sofrimento profundo e constante. Detalhe, aí eu virei e falei assim, quer trocar essa dor por um abraço? Ele, quero. Aí a gente ficou abraçado um tempão. Aí ele chorando, o Senhor, Pai. Aí eu virei para ele e falei assim, o Pai, só seja pai. Agora é hora de ser pai, você vai ter que aguentar. E ela precisa de você para aguentar. Abraçado eu falei isso, né? E aí ele chorando e tal. Eu falei, Deus mandou te dizer que Ele te ama e ama sua filha. E que agora a vida vai ser diferente. Mas que não é para desistir. Aí beleza, aí na hora que ele soltou, largou e virou e falou assim, eu saí do hospital pedindo a Deus um sinal. Ele falou comigo, sabe? Um sinal, alguma coisa para me ajudar, porque eu não sabia o que fazer. O estado que minha filha tá, tal. E aí quando eu saio do hospital e viro aqui a rua, você com a placa na minha frente. Então na hora que eu vim chorando, eu vi Deus me respondendo. Aí eu virei para ele e falei assim, foi Deus. Deus me fez eu sair lá do Vale do Aço para estar aqui agora, para te dar essa resposta. Aí eu agradeci também, falei, pô, muito obrigado, tal, né, o senhor tá com a situação, mas não desista, fica firme. E vai com Deus. Ninguém quer passar por isso, ninguém deseja, ninguém quer. Mas é a realidade é essa. E não, agora eu tô melhor. Agora você me trouxe uma... Eu falei, eu não. Deus trouxe força para você. E esse homem foi embora, eu não sei. Não sei mais o que aconteceu. Não sei se melhorou, se piorou. Mas isso, para mim, assim... Claro que eu quero o bem dele, mas sim, o que valeu para mim é aquele momento que ele precisava. E isso, Noemi, acontece assim... Antes eu ouvia isso... Eu falar, se você fosse aquela pessoa que era cética antes, ouvindo isso, você falando que Deus seria um... Não, eu nunca neguei. Você não ia negar, mas eu você nunca não teria neguei. o mesmo impacto. Eu nunca neguei, eu já ouvi isso muito, assim, até antes de 2023 e tal, e nunca neguei. Né? Só agradecer, obrigado, tá? Você sempre foi muito simpático. E assim, eu era quase um ateu, mas eu sempre acreditei em Deus. Eu sempre achei, não, tem algo que... tem lógica, não. A ciência não responde nada, não. Ela tenta responder o milagre de Deus, mas é só para trazer outras explicações. Mas hoje eu falo, cara, e as minhas orações eu falo, Deus, leva para onde você quiser. Para quem você quiser. Né? E que essa mensagem chegue nas pessoas, chegue nos corações, e não tenho pretensão de fama, não tenho, entendeu?
E que se for eu, que seja eu, que se for outro, seja outro. Não importa, não interessa. Entendeu? Desde que a pessoa tenha Deus, né? Aceite a mensagem, aceite a... E nesse sentido, assim, né? Depois eu fui entender que quando eu pergunto para a pessoa, assim, a pessoa trocador, né? Aí eu pergunto assim, você quer trocar essa dor para amar? Depois que ela conta, né? Aí depois eu estudando a Bíblia e tudo mais, vendo filmes, documentários e tudo mais, sobre Jesus e tudo mais. Jesus ainda assim, a pessoa chegava até ele, falava, Deus, me cura, não sei o quê. Ele perguntava, o que você quer? Ainda perguntava, e de novo. Eu falei assim, gente, porque não é só isso, né? Então quem fala, você quer ser curado? Tá, você falou do problema, mas você quer ser curado? Você quer ser curado? Por exemplo, né, igual vários casos lá, né? Ah, que fulano tinha isso, o cara era leproso. Aí o cara fala, eu tenho lepra, me ajuda. Ok, você quer ser curado? Você me aceita como o cara que vai te curar? Entende? Claro que eu não sou Jesus, né? Apesar que eu nasci no dia do Natal. Eu sou Davidson Jesus. Meu nome é Davidson Jesus Abreu, da minha mãe, e Tófano do meu pai, né? O Jesus é o composto. Eu nasci no Natal de 83. Mas eu não sou Jesus, eu não estou aqui para pegar o lugar de Jesus, mas eu quero levar o amor dele, né? Que é o que importa, esse amor ao outro, ao próximo. Essa troca e perguntar, você quer trocar essa dor? É o que você disse, tem quem fale não também, né? Tem, já aconteceu muito, assim, de não querer trocar pelo abraço, mas falou. E eu agradeço, eu falo, tudo bem. Até para falar um ato de coragem. Nossa Senhora, é extremamente é uma forma de romper alguma coisa. Talvez no primeiro ato é só falar. E às vezes ele vai precisar de mais 2, 3, 4, 10 atos para poder abraçar. Entende? Como também tem aqueles, né, que quer fazer graça, né? Já aconteceu também, né? A pessoa já vem de braços abertos, falando alto para os outros ouvir. Eu vou abraçar também, isso aqui. Aí eu ponho a mãozinha assim, sabe? Só assim, né? Eu tô dando a mão, bom dia, tudo, pego na mão. E a pessoa vem abraçar. E eu seguro, falo, peraí, calma, amigo, você tá ansioso. Qual que é a sua dor? Não, tem dor não. Tem gente que não quer falar às vezes também. Não, tem dor não, só quero um abraço. Eu falei assim, então, mas é uma troca. Eu não vou te dar um abraço gratuito, não. Que isso? Eu falei, é troca. Você não pode. Aí você está atropelando aquilo que eu estou propondo, né? Já teve situações constrangedoras, né? Já. Às vezes, meninas mal intencionadas. Aí eu percebo, eu falo, a pessoa faladora, eu falo, ela fica olhando, né? Você vai falar para dar um abraço? Não, eu falo não. Mas por quê? Porque eu não quero dar um abraço. Mas como assim? Não senti. Porque você vê, né? Às vezes a malícia, né? O olhar, o jeito que fala. Às vezes chega e inventa uma história. Né? Já aconteceu algumas vezes. Eu falo, não é o propósito. Isso até antes, né? Desde sempre, quando eu percebi, eu falo, não, ali não vai ser legal. Não Estou aqui para isso. Porque assim, para pensar. Eu estou exposto, aberto. As pessoas estão fazendo as leituras dela também. E percebe que a pessoa está com certa má intenção. Se eu me permito, aquilo muda o contexto. Porque em tese já é um estranho que está ali. Exatamente, porque eu não estou com má intenção, né? Eu não estou com malícia. Mas se alguém vem e eu permito, pode dar a entender assim, lá, ele gosta, ele quer, ele está se aproveitando. Você entendeu? O objetivo. Então eu tenho tranquilidade e maturidade de falar não. Para qualquer pessoa. Já aconteceu assim, diretor de faculdade chegar querendo abraçar, falou, amigão. E na frente de todo mundo, assim. Mas talvez fora da ação, eu te abraço só que você quiser, a gente vai se abraçar. Mas na ação tem que valorizar a mensagem. Não é você. No sentido primeiro, né? A mensagem, ela vem primeiro e você vem posteriormente para complementar e fortalecer a mensagem. Mas você não pode sobrepor a mensagem.
Porque é um exercício. Isso não é um fim, é um exercício. Então você já vem com, não sei qual a questão, né? Mas acontece, assim. Né? Acontece algumas vezes, sim. E às vezes fica meio constrangedor, sim. Pra mim, não. Pra mim ficava no início, mas depois eu falei assim, cara, eu já estou exposto. Então, que seja pro outro amadurecer. Pro outro aprender a respeitar. Você tem que me respeitar, ué. Só porque eu tô colorido, de chapéu, de placa, você tem que chegar e fazer o que você quiser? Não, ué. Não é assim. Não é assim. Por exemplo, você tem um Cirque de Soleil. Você não vai subir no picadeiro porque você quer subir. Você vai respeitar o espetáculo, ué. Entendeu? Então você tem que respeitar aquilo que está sendo colocado e proposto. Então já aconteceu situações que ficou meio. De gente sair xingando e falando mal, de gente sair gritando. Eu falo, tudo bem. Tem de tudo, né? Tem de tudo. Tem de tudo. Aí você vê que a pessoa realmente não veio para falar de dor. Não veio para trabalhar. Não veio. Agora, já aconteceu situações também que foi reversíveis. A pessoa veio assim, às vezes mal intencionada, para mostrar gracinha, e eu consegui reverter. Porque eu pergunto, né? Eu falo, mas você não tem nada mesmo? Provocativa, né? Nada assim, você não tem nada na sua família, no seu trabalho, na sua história. Aí ela, às vezes ela para. Porque eu provoco ela a pensar. Você quer que eu te ajude? Aí às vezes a pessoa fala assim, eu quero. Eu não consigo falar agora, mas você... Aí vamos lá. Tem alguma coisa na família? Isso é na família. Família é algo que... É 1 em 1 milhão que vai ser em outros lugares. Mas 99% na família. Tem. Então vou já na veia. Pai ou mãe? Tudo bem. Às vezes não é pai e mãe. Pode ser esposa, filhos, né? Primos, tios, sei lá, avô, vó. Mas 90% é pai e mãe. Pô, meu pai. Pô, minha mãe. Qual o sentimento de dor dessa pessoa que você tem? Aí ela vai e fala, tenho raiva, eu não converso com ele há tanto tempo, eu sinto raiva porque ele fez isso. Aí começa a falar. Entendeu? Eu ajudo ela a chegar nesse lugar. Aí ela fala, aí tipo assim, eu também não fico falando não, tá, Noemi? Eu não fico perguntando mais para entrar, não, porque não é terapia, né? Exato. É terapêutico. Eu entendo que é terapêutico, né? Porque você está falando de si. Mas ela fala até, né, bem brevemente mesmo. Não dá para aprofundar também. A minha ação dura, assim, com pessoa, dura no máximo 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos. A gente até calculou uma vez, tem gente que é 30 segundos, 40 segundos. Sim. É rápido, é assim, ó. E aí ela fala, eu falo, ok, quer trocar essa dor para um abraço? Aí eu pontuo, eu corto, quer trocar essa dor para um abraço? Bom, eu quero. Ou seja, a pessoa chegou para zoar, chegou com malícia, agora ela sai literalmente fazendo ação. Sim. Porque eu também não sou arrogante de sai daqui. Não. Eu vou tentando dialogar. Eu vou tentando dialogar. Mas se eu vejo que a pessoa está resistente, aí eu falo, olha, você não quer trocar. Você troca, você fala primeiro, depois eu faço. O que você está falando que quer o abraço. Então primeiro você faz o seu. Ok? É relação. Depois eu faço o meu. Aí tem casos que revertem, casos que não. Mas assim, a maioria dos casos, assim, vou dar um exemplo. Se eu faço um trabalho desse de 1, 2 horas, eu troco ali com, por exemplo, 60 pessoas, às vezes eu faço 60 trocas. Entende? Mas tem lugares que vai ter 1 ou 2, 3 no máximo que... Minoria. Nossa, assim, pra mim é irrelevante, assim. Sabe? Porque é tão pequeno o número que não faz diferença. Só que tem um detalhe, ela ainda assim sai com aprendizado. Mesmo com a negativa. E outra coisa que eu tenho a dizer, Noemi, a gente acha que quem participa da ação é quem vai para trocar. Não é não. Não é não. Se eu estou parado em algum lugar que tem muita circulação, com uma placa, com uma mensagem, você não acha que as pessoas ao passar, ler, pensa qual que é a minha dor se eu fosse falar com ele? Com certeza. Então eu atinjo muito mais pessoas
do que o ato físico de trocar a dor por um abraço. Aqui é um abraço, mas eu troco por flor. Eu ando com um buquê de flor grande, assim, brancas, né? Flores brancas. Mostra a pureza, né? A paz, né? A tranquilidade, né? A divindade. Eu troco por flor, e flor de verdade. Tem outra ação que eu... Depois eu fui evoluindo, né? Comecei com o abraço, eu fui para flor, sim, depois eu fui para cor. Aí eu ponho uma tela em branco. Eu fico exposto também no lugar. Aí a pessoa vem e fala a dor, ela pinta o quadro. Aí se tiver 100 pessoas, são 100 mãos passando ali. Aí que vai mudando lá. Aí minha sala lá é cheia dos quadros, eu troco essa dor por uma cor, né? Espero que um dia eu faça uma exposição, troco essa dor por uma cor. Deixa eu perguntar se você já pensou em colocar essas experiências num livro, num documentário, numa exposição. Ah, seria ótimo, né? Falta é braço, equipe e perna. Porque história tem demais. Né? Tem muita história. O que eu estou fazendo assim para gerar memória, registro, né, fazer os cortes e botar nas redes sociais, porque hoje as redes sociais atingem muita gente, né? Eu sei que tudo que você falou ainda é importante e gostaria muito que acontecesse um dia para atingir as pessoas. Mas como eu não tenho essa estrutura ainda, né, se for da vontade de Deus, acredito que as redes sociais já estão fazendo um movimento bem legal. Eu fiz uma campanha agora recentemente, fiz 15 vídeos, né? E eu fiz uma divulgação mais maciça. Deu 500 mil, deu quase 600 mil visualizações os vídeos que eu fiz sobre troca sua dor por um abraço. E eu compartilhei em 6 redes sociais, assim, né? Onde eu abri só para compartilhar, assim. Eu não fico postando coisas pessoais, eu não gosto. Então, só coisas assim, voltar ao troco sua dor, aos meus trabalhos, né? E aí, compartilhei em várias redes sociais, mas só no Instagram deu quase 600 mil visualizações. Eu nem somei as outras, não. Deve ter chegado, talvez, aí, mais umas 200 mil, sei lá. Sim. Porque eu não tenho tantos seguidores também. Então, é um movimento que... Né, igual no TikTok, uma pessoa comentou o vídeo que eu postei agora, o último, desse depoimento que eu fiz, que ela falou assim, como assim esse vídeo não viralizou? Aí eu respondi assim, eu falei assim, tá tudo bem. Eu falei, está tudo bem. Se Deus quiser, ele vai viralizar. E se não for agora, pode ser outro dia, ou uma outra coisa. Não tem essa ganância, ambição, não tem, entendeu? Então, assim, eu sou muito tranquilo, eu vou devagar, mas eu vou constante, né? Então, dia sim, dia não, estou postando um vídeo de trabalho, né, do troco sua dor, porque eu já recebi muitos comentários, assim, falando assim, nossa, por favor, não pare. Eu já ouvi falar muito isso, por favor, não pare. Porque os seus vídeos é o meu vídeo que quando eu não tô legal eu abro para ver. Isso me anima. Saber que eu posso ter esperança nesse mundo ainda. Aí vai saber, né? Quantos suicidas estão vendo, quantos depressivos, né? Quantas pessoas em sofrimento que tá vendo esses vídeos. Isso toca o coração e fala, uau, não posso parar, não posso desistir, não posso. Então, eu acho que é isso que vale, assim, o troco sua dor, entende? E quero fazer mais, assim, mais vezes, e quero ampliar mais as ações, porque eu sou muito criativo. Então, como eu te falei, eu fiz o troco sua dor por um abraço, por uma flor, por uma cor. Eu já fiz por um toque, que eu fico parado e com a roupa toda branca. E aí a pessoa vem falar a dor, ela suja os dedos e toca em mim, aí fica tudo marcado. Eu fiz um que é por um coração, que eu fico numa caixa de acrílico, com corações em cima de mim de balão, com purpurina, aí a pessoa fala a dor, aí depois ela fura o balão e a purpurina cai em cima de mim. E eu quero fazer outros formatos também, assim, que vai instigar mais.
E trabalhar aquilo que você falou bem no início, né, Noemi, assim, a dor é algo sensível, é algo polêmico às vezes, né? Então, assim, ok, vamos falar. Se para a ciência, na psicologia, o ato de falar é o primeiro ato daquele que busca a cura, que já é um ato de cura, então vamos falar. Nós vamos falar com aquele que pode receber, aquele que está preparado a receber, aquele que sabe escutar, aquele que tem ética, aquele que tem espiritualidade, sabe? Eu não vou falar com qualquer um. Eu me coloco nesse lugar. Tanto é que eu não chego fazendo troco sua dor para um abraço. A qualquer momento, a qualquer hora. Eu me preparo. Eu me preparo psicologicamente. Eu me preparo espiritualmente. Antes de eu ir fazer uma ação, eu gosto um dia antes ir na missa, né? Pedir ao Senhor, falar, Senhor, vem comigo, faz a sua vontade. Aí quando eu faço a ação, eu termino a ação ali, assim, arregaçado. Eu saio dali assim, amassado. Quando eu pego eu, sou grande, né? Me amassasse. Por quê? Porque tem essa parte, né, do espiritual e que eu tô pegando só energia ruim. Sim. É só dor. Como se todo mundo se carregasse tudo ali, né? Exatamente. Então eu saio da ação extremamente cansado. Ah, mas você ficou parado em pé e abraçando. Mas eu saio extremamente cansado, esgotado. E aí depois que eu saio, aí eu vou me preparar para o pós. E depois eu gosto também. Se não der para mim no mesmo dia, à noite, eu vou no outro dia. Que aí eu vou na missa, entrego para Deus todas as dores. Falo, Senhor, tenha misericórdia dessas pessoas. Entrego para Deus. Aí eu sinto que... aí sai. Assim. Mas a minha esposa já sabe, assim. No dia ela já sabe. Às vezes vai ficar... Depois não é bom falar muito. É interessante o que você falou. Eu ia te perguntar mesmo depois o que você faz com essas dores, né? Eu entrego para Deus, entende? Por exemplo, aqui em Caratinga foi legal. Antes de fazer, pô, tava na praça, aquela igreja maravilhosa, né? É a igreja matriz ali? Sim. Igreja matriz. Ela tava de portas abertas, né? E eu cheguei na hora né, umas 10h30, eu fui lá para a igreja, fiz a minha oração. Não estava tendo missa, mas eu estava aberto. Eu cheguei e fiz a oração com Deus. Agora é a hora, faz a obra e tal. E aí saí e fiz. E quando acabei, estava terminando uma missa. Tem missa ali 3 horas da tarde, né? Tem. Aí eu fui almoçar e tal. E depois eu voltando, porque o carro estava parado ali perto. Falei, cara, tá aberto. Aí eu falei, peraí, mas tá tendo missa ali? Aí já estava realmente finalizando. Mas eu fui, entreguei, aí depois, no outro dia eu fui na missa, aí eu, né, não é só fazer aquilo não, aí no outro dia eu fui na missa, entreguei. Aí na hora de confessar, eu confesso, né, ao padre, põe minhas dores para ele também. Então, assim, é um processo que é corpo, alma e espírito, né? É o corpo, aquilo que é físico, a alma, que seria essa dor, essas dores, né? Os sentimentos, as emoções, né? A história. E o espiritual, que é esse além. Esse além que eu só entrego, só passo, porque eu sou muito pequeno e nada para ficar com tudo isso, assim, sabe? Isso mata a gente. E não tem muito para receber, né? Muito, muito. Aí faço esse movimento. E aí eu consigo me situar, voltar aos trilhos, ficar mais tranquilo, entendeu? Até minha filha de 3 anos, né? Às vezes ela... É muito interessante, quando eu faço, parece que ela fica mais carinhosa. Sente, né? Criança é canal aberto, né? Aí ela fica mais carinhosa, aí eu aceito. Ô filha, obrigado. Tá? Minha filha é muito educada, né? Obrigado. Papai, eu te amo tanto. Eu falo, aí é onde que eu escuto a voz de Deus na boca dela, sabe? Eu falo, não, filho, papai também te ama. Aí, isso assim, todas as vezes, assim, é impressionante. Sim, parece que é um reconhecimento, né? E é isso que eu pretendo, sabe, Noemi, assim, né, de fazer, já tem 10 anos, né? Nas minhas redes sociais, mas no Instagram, tá lá, né, praticamente todas as vezes que eu fiz. Então,
O YouTube também tem. Então é algo assim que eu faço, deixo. Aí, claro, eu faço no real, mas fica no virtual para a galera repetidas vezes verem e se apropriarem. Porque hoje o mundo, né, tá muito, como não é bíblico, né? Tá frio, as pessoas estão muito distantes uma das outras, né, ausentes, né? E aí falta, assim, eu vejo que a crise do mundo mesmo é essa falta do toque. Porque esse toque ele foi corrompido, né? Ele foi muito corrompido por nós mesmos. E o meu resgate é um resgate do toque. Mas não é um toque qualquer. Eu até falo assim, gente, o ser humano ele não teve capacidade de criar uma manifestação de amor tão física que não seja um abraço. Não sei como é que seria uma outra forma. Fisicamente, que haja toque. Porque um aperto de mão não contempla. Uma mão no ombro não contempla. Estar um do lado do outro encostando o braço não contempla. Agora, um abraço é tudo. É coração com coração. Então, o que eu pretendo é justamente esse resgate do toque, mas tá fazendo um toque com propósito e para trabalhar aquilo que é necessário, que é a dor. E na dor dá para viver, dá para ser feliz, dá sim. As histórias que eu recebo tem muitos depoimentos e testemunhos assim, né? Olha, eu tenho isso. Por exemplo, eu já vi falar assim, eu tenho fibromialgia, mas eu sou super feliz. Eu falo, cara, como assim? Você tem fibromialgia? É coisa que a gente fica... Eu falo, como assim? Uma das dores mais terríveis que existem. Mas eu sou feliz, eu sou grata, tá? Eu falo, Aí, eu acho que essa é a compreensão do divino, né? Quando você, né, consegue vivenciar isso e, né, fala, é assim que Jesus fez, né? Então, que bom imitar a Cristo. Exatamente. Davidson, a gente está finalizando aí. Abre o espaço para você deixar suas redes sociais, para quem está assistindo, certo. Quem quiser conhecer também um pouco mais do trabalho. E seu recado final para quem está assistindo a gente. Meu recado, olhe para onde? Posso olhar para onde? Pode olhar. Lá no centro? Sim. Bom, você que quer conhecer meus trabalhos nas redes sociais, né? No Instagram é Daverson Tofano, Tofano, né? Porque é diferente a pronúncia, sim, né? Tofano.pc, tá? Aí você vai lá no Instagram, né? Pode nos seguir, pode compartilhar, curtir, comentar, tudo lá. E nas demais redes sociais, né? Que eu tô lá no YouTube, TikTok, Kawaii e Facebook, é Daverson Tofano, né? Aí tá tudo lá também, que é uma forma de você participar e contribuir com o projeto Trocador. Além disso, Noemi, falar com o pessoal o seguinte, eu tô aberto a circular mesmo, se você quer levar para sua empresa, sim, você quer levar para um evento, né, ou para sua cidade, vai que tem algum gestor municipal aqui assistindo, né, para sua faculdade. Tô aberto para fazer esse momento, né, às vezes um momento de recepção ali, como também eu falo sobre isso, assim, né, dou palestras ou treinamentos, né, faço um trabalho mais direto com as pessoas também, né, faço a ação, depois eu entro para um trabalho de movimento até, né, e vou sim, onde eu vou sim. E aí, tô aberto também, você pode me chamar nas redes sociais lá, no direct, que a gente conversa e combina, tá? E a mensagem que eu desejo deixar é o seguinte, né, como eu falei no início, Troque Sua Dor não é sobre apagar a dor, mas é dizer que Deus não deixou você só, tá? Louvado seja Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Santíssima, muito obrigado e estou à disposição aí de todos para poder estar aqui trabalhando com Troque Sua Dor. Isso, muito obrigado, Deus. Obrigado, pela sua participação conosco. A gente vai tomar um cafezinho aqui agora, então. E mandar um beijo para Cida, para Vera. Obrigado, viu, Cida e Vera, aí pela oportunidade.
né? Nunca tive aqui no Diário de Caratinga, né? Mas satisfação e Deus abençoe vocês aí. Dona Maria da Conceição também, mãe da Cida. Beijão. Até mais. Até mais. Obrigado por assistir nosso podcast. Não se esqueça de seguir nossas redes sociais. Ative o sininho do YouTube para receber mais conteúdos e vídeos e siga lá no Instagram, @Diário de Caratinga Oficial. Obrigado.